Bom dia, pessoal. Vou fazer uma revisão rapidinha aqui sobre movimentos uniformes. Vou fazer no estilo de mapa mental, que vai ser mais fácil, tá? Estou com a prova multi-aberta aqui, então vou discutir essa revisão, já dando alguns exemplos que vão servir diretamente para a avaliação de vocês, tá? Movimento uniforme. O que caracteriza um movimento uniforme, tá? Na última avaliação que nós tivemos, eu coloquei lá a definição dada por Galileu para tempos iguais percorre-se distâncias iguais. O que significa isso? Que se a cada 1 segundo um móvel se mexe 1 metro, no próximo segundo ele vai se mover 1 metro também, e assim por diante. Essa é a definição de movimento uniforme. Para tempos iguais, percorre-se distâncias iguais. Outra coisa do movimento uniforme: velocidade não muda, não aumenta, não diminui. A velocidade permanece sempre a mesma, tá? Então, se ele começa com uma velocidade, ele vai terminar com a mesma velocidade. E outra coisa aqui, a equação, né, do movimento uniforme. Vou até colocar esses daqui em outra cor. Os vermelhos são as nossas variáveis, enquanto que os azuis são valores que a gente consegue encontrar, tá? Isso aqui é uma função da posição em função do tempo, tá? Então essa aqui é a posição em função do tempo. Eu não sei que posição que é essa, também não sei qual que é o tempo, mas um está a função do outro, e isso aqui é o tempo. O S0, posição inicial. Opa, deixa eu aqui. É de onde o meu móvel parou, e o V é a sua velocidade. Tá? Unidades de medida para posição. Pode ser em metros, pode ser em segundos, pode ser em metros, pode ser em quilômetros, pode ser em centímetros. Unidade de medida para tempo. Pode ser em segundos, pode ser em horas. E a unidade de medida para velocidade pode ser em metros por segundo, centímetros por segundo, quilômetros por hora. Ok? E outra coisa aqui, deixa eu puxar para o movimento uniforme. A gente consegue calcular uma velocidade média, como nós fizemos naquela atividade em que a gente foi andando e construindo uma tabelinha. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, dividido pelo quanto ele demorou para fazer esse deslocamento. Velocidade média é isso aqui, tá? Esse daqui é um mapa mental para velocidade média. Para movimento uniforme, velocidade não muda, sempre constante. A gente encontra a velocidade encontrando o deslocamento dividido pelo tempo. Para tempos iguais, percorre-se distâncias iguais. E nós temos aqui a nossa equação da posição em função do tempo, tá? Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Um exemplo que a gente já fez várias vezes. Vou fazer uma tabelinha aqui. Deixa eu puxar para cá. Aqui a minha posição em metros em função do meu tempo em segundos. Vamos imaginar que eu tenho um automóvel numa estrada
O começo da estrada eu não sei onde que é, tá lá no 0 km. E o meu móvel tá aqui, no quilômetro 6. Posição igual a 6 metros no tempo 0. Tá? Então eu vou colocar aqui na minha tabelinha 6 e 0. Vamos imaginar que depois de 1 segundo ele veio aqui para a posição 10. Então aqui agora eu tenho a posição 10 metros no tempo 1 segundo. Marcar lá 10 e 1. Depois de mais 1 segundo ele veio aqui para a posição 14. Ou seja, aqui seria 2 segundos. Não, seria 1 segundo mesmo, desculpa. Na posição 14 metros, o tempo aqui agora seria de 2 segundos. Passou mais 1 segundo, ele está aqui na posição 18 metros. Então a posição aqui 18 e o tempo aqui é de 3 segundos. Tá? Então veja, isso é um movimento uniforme? Sim, é um movimento uniforme. Por quê? Para cada 1 segundo que se passa, ó, o intervalo de tempo aqui foi de 1 segundo. Aqui também o intervalo de tempo foi de 1 segundo. E aqui também o intervalo de tempo foi de 1 segundo. A cada 1 segundo, ele está percorrendo 4 metros, né? Aqui, ó, o deslocamento foi de 4 metros. Aqui o deslocamento 4 metros. E aqui o deslocamento 4 metros. Então isso daqui é a definição do movimento uniforme. Para tempos iguais, percorre-se distâncias iguais, tá? Nesse caso aqui, se eu quiser completar a minha tabela, faltou aqui, né, o tempo 3 segundos, 18. Se eu quiser completar minha tabela no tempo 4 segundos, eu sei que a cada 1 segundo aumenta 4 a sua posição, então de 18 vai para 22. Mais 1 segundo, eu sei que a cada 1 segundo ele anda 4 metros. Então a próxima posição dele aqui seria 26. No tempo 6 segundos, mais 4 seria o tempo, a posição 30. E assim por diante. Poderia fazer essa tabela aqui infinitamente. Tá? Bom, duas coisas aqui que são importantes quando a gente tem ou uma tabela, ou um desenho, ou um gráfico, tá? Eu posso transformar isso aqui num gráfico. Vou fazer isso já. Um gráfico aqui o tempo em segundos e aqui eu vou ter meu espaço em metros. Aqui seria a origem, né, o ponto 00. No meu gráfico, pegando a minha tabela, no tempo 0 a posição é 6. Então, ó, no tempo 0 a posição eu vou marcar aqui como sendo 6. Então esse é um ponto. Eu tenho quantos ali? Vou fazer, dá pra fazer, ó, no tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e 5. Deixa eu ver se dá pra fazer de meio em meio. 6. Tá? Então eu coloco aqui, ó, 6, 10, 14, 18, 22 e 26. No tempo 0, tá aqui a bolinha lá no 6. No tempo 1,
ele está na posição 10. Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui a bolinha, ó. Essa bolinha representa aqui no tempo 1 segundo. Ele está na posição 10 metros. 2. No tempo 2 segundos, vou jogar lá a linha para cima. Aqui a linha na horizontal agora, onde se cruzar é onde eu faço a bolinha. Esse é o segundo ponto aqui, ó, 2:14. Terceiro ponto, 18:03. E assim por diante. Tá? Então o gráfico aqui, a gente tira o gráfico de onde? Aqui, ó. Então esse é o gráfico de um movimento uniforme. Sempre vai ser uma reta crescente ou uma reta decrescente, tá? Quando a velocidade for positiva, a reta é crescente. Quando a velocidade for negativa, a reta vai ser decrescente. E uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, ó, vamos voltar para cá. Velocidade não muda, né? Mas eu tenho dois casos. Velocidade positiva, movimento, a gente diz que é um movimento progressivo, porque ele está progredindo. E quando eu tenho minha velocidade negativa, a gente diz que é um movimento retrógrado, porque ele está regredindo. Beleza? Bom, então, entendendo isso daqui, a gente já entendeu 90% aí da nossa avaliação, tá? Aqui. Bom, vamos transformar tudo isso agora na equação horária da posição. Para transformar isso na equação horária da posição, eu preciso saber quem é a posição inicial e quem é a velocidade. Nesse caso aqui, sempre a posição inicial acontece quando o tempo é igual a 0. Olhando na tabela, ou no desenho, ou no gráfico, no tempo 0, a posição é 6 metros. Tá? Então eu já começo a construir aqui, ó. Posição inicial, 6 metros, porque ele saiu do 6. Mais a velocidade. Bom, a velocidade, eu vi que para cada 1 segundo, ele anda 4 metros. Se eu for aplicar velocidade média, ΔS por ΔT, o que nós vamos ter? ΔS, 4 metros. ΔT, 1 segundo. 4 por 1 é 4. Então, a velocidade média dele aqui é de 4 metros para cada 1 segundo que se passa. Tenho a velocidade, coloco ali agora. Velocidade aqui, ó, 4 vezes o tempo. Pronto. Essa é a equação horária da posição para esse movimento. Tá? Para esse movimento, a equação horária da posição é essa daqui. A partir da equação horária da posição, eu consigo saber qual que vai ser a posição desse móvel para cada instante de tempo. Eu vou calcular para esses tempos, para vocês verem que vai bater com o mesmo resultado, tá? Então, pegando a minha equação, vou fazer aqui do ladinho, ó, para t igual a 1, minha equação é a seguinte, né, ó, S igual a 6 mais 4 vezes t. Se o tempo é 1, ficaria S igual 6 mais 4 vezes 1.
1 vezes 4, 4 com 6, 10. Veja que ele já deu certo, né? No tempo 1 segundo, ele está na posição 10 metros. Para tempo igual a 2. A minha equação é essa. Só que agora no lugar do T eu vou colocar o 2. Então vai ficar S igual 6 mais 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Com 6, 14. Para o tempo 3, a equação é essa. Vezes T. S é igual a 6 mais 4 vezes 3. Opa. 4 vezes 3, 12. Com 6, 18 metros. Vou fazer o último aqui. Para o tempo igual a 4 segundos, a minha equação é 6 mais 4 vezes T. Então eu troco, no lugar do T eu coloco 4. S igual 6 mais 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Com 6, 22. Veja que bateu todos os resultados, né? Vamos voltar aqui, ó. No tempo 1, posição 10, que foi o primeiro, ó. Tempo 1, posição 10. Deu certo. No outro, tempo 2, posição 14. Tempo 2, posição 14. No outro, tempo 3, posição... Opa, aqui, ó. Tempo 3, posição 18. Tempo 3, posição 18. E o último que eu fiz aqui, ó, no tempo 4, a posição é 22. Olhando lá na tabelinha. Tempo 4, posição 22. Então veja, essa folha aqui, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Essa folha aqui, ela nos permite enxergar um mesmo movimento de variadas formas. Eu posso representar o movimento através de uma tabela das suas posições do seu tempo. Eu posso representar o movimento através de um desenho. Eu posso representar o movimento através de um gráfico. Eu ainda posso representar o movimento através de uma equação, tá? Então essas formas, todas essas formas são do mesmo movimento. Legal? Bom, agora vamos falar sobre outro assunto que vai aparecer aí para vocês, que é a transmissão de movimento através de engrenagens. Tá? Então, vamos supor que eu tenho duas engrenagens. Pronto. Eu tenho aqui as duas engrenagens. Vou colocar as duas lado a lado. Tá? O que vai acontecer? Quando uma girar, os dentinhos de uma vai fazer com que a outra também gire. E um dentinho de uma vai empurrar um dentinho da outra. Aqui a gente já consegue perceber o seguinte, que a engrenagem menor está rodando mais que a engrenagem maior. Porque é de dente em dente. Então aqui a engrenagem menor já deu uma volta. E a maior ainda não completou uma volta. Eu posso girar mais. Então a cada um dente de uma gira um dente da outra. Opa, aqui. Ó, a engrenagem menor já deu duas voltas. E a maior ainda
passou da metade de uma volta agora, né? Então com isso a gente consegue transformar, aumentar ou reduzir movimentos. E isso depende de quem? Do número de dentes de cada engrenagem. Então, como nós vimos, a engrenagem menor, a que tem menos dentes, vai precisar rodar mais. E a que tem mais dentes vai precisar rodar, girar menos, né? Porque ela tem mais dentes. Então, a cada um dentinho de uma, vira um dentinho da outra. Ou seja, o número de rotações e o número de dentes da engrenagem são inversamente proporcionais. Deixa eu ligar aqui o cabo que está acabando a bateria. Tá? O número de rotações e o número de dentes são inversamente proporcionais. Ou seja, aquele que tiver mais dentes vai realizar menos rotações do que aquela que tiver menos dentes. Tá? Então, por exemplo, eu tenho ali essa primeira aqui. Vamos supor que sejam 8 dentes, igual naquela atividade que a gente fez lá no Lié. Infelizmente eu não estou aqui com o Lego para poder demonstrar para vocês, né? Mas vamos imaginar o seguinte, vou colocar aqui do lado. Que eu tenho uma engrenagem com 8 dentes. E ela vai realizar um número X de rotações. E aqui a engrenagem 2 aqui tem 40 dentes. E que ela vai fazer uma única rotação. Como que a gente acha aqui então a relação entre elas? De 8 para 40, eu estou aumentando em 5 vezes. Então, se o número de dentes aumentou em 5 vezes, daqui para cá, quando eu fizer a volta, vai aumentar 5 vezes, tá? Então, isso que é a grandeza diretamente, inversamente proporcional. Ou seja, de uma rotação, a pequenininha aqui vai fazer 5 rotações, quando eu tenho uma relação de 8 e 40 dentes, tá? Então, qual que é a proporção das rotações? A cada uma rotação da grande, resulta em 5 rotações da menor. Fácil. Vamos imaginar outro cenário. Que eu tenho aqui as minhas engrenagens. Aqui seria a engrenagem número 2. Engrenagem número 1, pequenininha lá. Imagina que eu tenho uma engrenagem ali com 12 dentes. E que a outra aqui seja de 40 dentes. A 2. Bom, como vocês podem ver, não existe um número que divide os dois, né? Não tem uma proporção direta para eu conseguir encontrar quanto que aumentou os dois. Então o que a gente vai fazer nesse caso? Vou encontrar, na verdade vou simplificar, vou reduzir esses dois números até chegar na forma mais simples para encontrar quantos dentes tem para cada um em cada engrenagem. Ambos eles são divisíveis por 2 e ambos são divisíveis por 4. Então vou dividir os dois por 4. 40 dividido por 4, 10. E aqui 12 dividido por 4, 3 dentes. Ou seja, para cada 10 dentes da grande, eu tenho 3 dentes da menor.
Deixa eu pensar um jeito mais simples aqui agora. É para fazer. E aí eu posso trocar o seguinte. Eu encontrei a forma irredutível. Como elas são inversamente proporcionais, eu posso inverter aqui. Ou seja, significa que a engrenagem grande, quando ela fizer 3 rotações, a pequena vai fazer 10 rotações. Direto, tá? Então aqui eu tenho a minha proporção. Para cada 3 rotações da grande, eu tenho 10 rotações da menor. Ou ao contrário, tá? Vou voltar aqui. Vamos pegar aquele mesmo exemplo. 12 dentes e a maior de 40 dentes. Então nós vimos que para cada, como é que era? 3 rotações da grande, essa daqui faz 10 rotações. É isso mesmo? Essa é a proporção. Para cada 10 rotações da menor, 3 rotações da maior. Agora vamos imaginar o seguinte. Se eu fizer 15 rotações na maior, quantas rotações vão fazer na menor? Uma regra de 3 simples agora, né? São grandezas diretamente proporcionais agora. Então, se essa daqui fizer 3 rotações, 15, veja que de 3 para 15, eu estou multiplicando por 5. Significa que de 10 para x, eu também vou multiplicar por 5. Então, 5 vezes 10, x vai ser igual a 50 rotações. Ok? Se fosse, deixa eu fazer aqui embaixo. Se fosse 8 dentes e 40 dentes. Como nós vimos, a proporção é uma rotação da maior faz 5 rotações na menor. Vamos imaginar que eu vou girar a engrenagem pequena, ou melhor, vou girar a engrenagem grande até ela completar quantas? 7 rotações, 7 voltas completas. Quanto que vai ser na menor? Basta ver a proporção aqui, ó. De 1 para 7 eu estou multiplicando por 7. Então de 5 para cá eu também vou multiplicar por 7. 7 vezes 5 vai ser 35 rotações. Ok? E essa é a transmissão de movimento em engrenagens. Então depende do número de dentes de cada engrenagem. A gente precisa encontrar a proporção entre esses números de dentes e se lembrar que engrenagem menor faz mais rotações que engrenagem maior, tá? Então elas são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Uma última coisa, aqui eu mostrei para vocês, né, na engrenagem, ela transmitindo movimento por contato. Aqui dá para ver o seguinte, que uma gira para um lado e a outra gira para o outro, tá? Então, se uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Mas eu também posso ter um sistema que vai ligar essas duas engrenagens através de um fio. Deixa eu desenhar em outra folha. Ou uma corrente, né? Como na bicicleta. Na bicicleta, eu tenho uma corrente que vai ligar uma engrenagem na outra.
Nesse caso, a multiplicação, a transmissão de movimento vai acontecer da mesma forma, tá? Não vai mudar. A única coisa que muda aqui é o seguinte, que se uma girar para um lado, a outra vai girar para o mesmo lado, né? Então, quando você gira o pedal lá da bicicleta para frente, a roda também gira para frente. Né? Não faz sentido você pedalar para frente e a roda girar para trás, ok? Então, eu posso ter essas duas configurações aí. E com isso, a gente encerra o conteúdo que vai aparecer na avaliação multidisciplinar de vocês. Tá bom? Não se preocupem com a avaliação, façam com calma. Se não tiverem um bom desempenho nessa avaliação, nós teremos outros momentos para recuperar isso, então fiquem tranquilos em relação à nota, que a ideia é que vocês aprendam e a nota vai ser uma consequência do aprendizado. Tá? Então, se não tiver um bom desempenho agora, nós vamos traçar um plano de recuperação para que todos aí possam atingir uma boa média e que essa boa média vai evidenciar que você aprendeu os conteúdos. Ok? Boa tarde para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Takes my blues away, y'all.